então gostaria que vocês me acompanhassem nesta singela oração para nós iniciarmos as reflexões costumeiras dos domingos. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais aqui da nossa casa, o Centro Espírita Paulo de Tarso, agradecemos a oportunidade deste encontro e pedimos humildemente que este encontro possa ser útil para as nossas reflexões e que essas reflexões contribuam para a iluminação das nossas consciências, para que tenhamos mais clareza em nossos pensamentos, mas, sobretudo, Senhor, que os nossos sentimentos também sejam melhor apurados, sejam melhor trabalhados e que esses sentimentos nos impulsionem a termos um olhar mais doce com as imperfeições alheias, a agirmos com mais boa vontade e a enchermos o nosso coração de perdão. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, amigos, então nós vamos falar sobre esse capítulo 24, itens de 8 a 10, não procureis os gentios. E essa passagem se encontra lá no capítulo 10 do evangelista Mateus. O capítulo 10 é sensacional. O capítulo 10, Jesus traz o conceito de discípulo e cada um dos nomes dos discípulos está lá descrito, inclusive o de Judas Iscariotes, inclusive o de Simeão, o outro Simeão, não o Simão Pedro. E nós vamos observar, por exemplo, o nome Felipe. Felipe é um nome, era um judeu, mas que ele usava o nome um nome grego, né? Porque naquela época muitos dos nossos irmãos gregos também viviam lá em Israel e por conta das invasões lá de Alexandre o Grande, que se verificou cerca de 200 anos antes de Jesus. Então, como houve uma mescla de muitas culturas, algumas das famílias de judeus passaram a adotar alguns nomes gregos em seus filhos. Da mesma forma que nos nossos dias, né? Por exemplo, o meu nome, Marcelo, né? Marcelo é por causa que na década de 60, meu Deus, já me entreguei. Na década de 60, o ator famoso era Marcelo Mastroianni, né? Que depois veio a casar com a Sofia Loren. E então, logicamente que outros nomes, né? Washington, Wellington, né? Quantos nomes, né? Que nós passamos a adotar, né? Bem, e naquela época, Felipe significa o adorador de cavalos. Então, Felipe é aquele que adora cavalos. E é interessante porque numa análise superficial, nós apenas compreendemos que Felipe é aquele que adora cavalos. Mas numa análise mais profunda, nós vamos ver que aquele que adora cavalos, aquele que conduz cavalos, aquele também é uma pessoa que tem uma capacidade de liderança, né? Então, a liderança também é um dos aspectos que caracterizam o discípulo verdadeiro de Jesus. Mas nós podemos exercer essa liderança de maneira
de maneira discreta, de maneira anônima, né? Como vamos ver adiante. E, então, nesse capítulo, lá no item, no versículos de 5 a 7, os primeiros 4 versículos, eles citam os nomes dos discípulos. E lá no versículo 5 até o 7º, então, o evangelista assim se expressa: Jesus enviou seus 12 apóstolos, após lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, o evangelista Mateus, ele, em nenhuma ocasião, ele vai falar o reino de Deus. Porque Mateus era, diferente de Lucas, ele era judeu. E o judeu não pronuncia a palavra Deus. Então, ele usa a expressão reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. E nós vamos compreender lá no capítulo 3 da obra Boa Nova, que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. É a obra divina no coração do homem, e essa obra divina, evidentemente, que não vai se estabelecer em apenas uma única existência. Para nós desenvolvermos todas as virtudes morais e para nós adquirirmos todo o conhecimento intelectual, nós não somos ingênuos para achar que uma única existência é suficiente. Quando nós chegamos lá no berço, vamos dizer assim, o nosso coração, numa avaliação espiritual, o nosso coração pesava 10 quilos. 10 quilos de conteúdo moral, de conteúdo intelectual. Se nós, ao nos despedirmos, ao chegarmos ao túmulo e entrando na pátria espiritual, reencontrando com as entidades espirituais que patrocinaram a nossa chegada aqui, se o nosso coração estiver pesando 10 quilos do ponto de vista espiritual, significa que nós não avançamos nada, que nós tínhamos programado pelo menos desenvolvermos uma única virtude moral e fracassamos. Bem, mas quando o nosso mestre explica: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, os gentios, lá na época de Israel, havia uma série de cidades denominada Decápolis. Decápolis, 10 cidades. E essas 10 cidades, elas se estendiam de Damasco, capital da Síria, até próximo de Jericó, só que da outra margem do Rio Jordão. Se vocês forem olhar no mapa hoje, é a região da Jordânia. Amã, capital da Jordânia, também é uma dessas cidades. E uma das cidades é a cidade dos Gadarenos, ou dos Gerazenos. E nessa cidade dos Gerazenos, numa determinada ocasião, o mestre pegou a sua embarcação, acompanhado dos discípulos, e foi até a outra margem da Galileia, na margem defronte a Cafarnaum, do outro lado. E chegando lá, um endemoninhado, que ficou conhecido como endemoninhado de Gadareno ou de Gerazeno, então
essa pessoa aproximou-se de Jesus e disse: que tenho eu com você, Jesus? E a simples presença de Jesus fez com que inúmeras entidades espirituais perversas que dominavam aquele homem, a ponto de que esse homem andava nu pela cidade dos Gadarenos e vivia dentro dos sepulcros. Já pensou? Uma pessoa vivendo dentro dos sepulcros? Então essa pessoa dirigiu-se a Jesus e falou: que tenho eu contigo? E o mestre, a simples presença dele, fez com que essas entidades perversas se afastassem daquele homem. Só que antes de se afastar, Jesus perguntou: qual é o seu nome? E aí ele respondeu, o que ele respondeu nessa passagem? Meu nome é Legião. Tem até um nome, tem até um livro chamado Legião, e é psicografado pelo médium Robson Pinheiro. E esse espírito autodenominado Legião, ele mesmo disse: o meu nome é Legião porque somos muitos. Mas aí a simples presença do mestre, com toda aquela sua iluminação, todo aquele seu poder de amor e de caridade, impregnado a tal ponto que esse amor e essa caridade chegou até os nossos dias, e chega até os nossos dias. Basta ver a emoção que sentimos quando assistimos um seriado como The Chosen, por exemplo, e nós vamos observar em seguida que esses espíritos falam assim para Jesus: podeis me jogar diante desses porcos? Podeis fazer com que eu entre nesses porcos que estão aqui? Aí Jesus autorizou que eles entrassem nos porcos, e era uma vara de porcos imensa. Um dos evangelistas, o evangelista Marcos, diz que aquela vara de porcos contava 2.000 unidades. E esses porcos foram ao precipício e caíram no mar. E evidentemente que o fato ficou muito marcante, e o próprio endemoninhado, agora totalmente liberto e equilibrado, ele pede para que Jesus permita que ele acompanhe o mestre e os discípulos. E Jesus diz que por ora não, mas que ele deveria proclamar e divulgar tudo isso que havia acontecido com ele, e que o Senhor teve misericórdia dele. Mas eu contei toda essa história para me referir à vara de porcos. Os judeus, eles se alimentam de carne de porco? Eles criam porcos? Não. Então, fica bem caracterizado que aquela região era a região dos gentios. E os porcos, eles são insaciáveis. Vocês já devem ter visto que se você jogar uma pedra para o porco, ele come ou não come? Ele arrebenta a pedra ou não arrebenta? Lógico, pedras menores que eu me refiro, né? Então, ele come o tempo todo. E ele come o tempo todo de maneira que ele se torna insaciável. Nós podemos fazer uma analogia que essa capacidade de se tornar insaciável também chega aos nossos dias, porque nós cultuamos, nós não apenas usufruímos, nós cultuamos
todos os confortos, todas as maneiras de conforto possíveis e imagináveis. Nós não nos satisfazemos com o iPhone 9 ou 10. Nós, com muita frequência, aguardamos o mês de outubro, porque vai ter o iPhone 18, depois o 19, depois o 20. Para falar a verdade, eu nem sei que número que está hoje. Mas nós, infelizmente, nós temos esse mau veso, esse mau hábito de nos dedicarmos ao consumismo excessivo. Usufruir o uso do telefone celular é compreensível e é muito útil e é muito bacana. Agora, nós cultuarmos o uso do telefone celular, ou seja, sairmos daqui e a primeira coisa que nós fazemos é olhar no que está acontecendo nas redes sociais, qual que é a fofoca que está rolando no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no antigo Twitter. Então, isso é que faz com que os excessos desse consumismo acabam fazendo com que os nossos sentimentos sejam colocados num segundo plano, num terceiro plano, num centésimo plano, quando na verdade deveria ser a nossa prioridade. A mesma coisa, não entreis na cidade dos samaritanos. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Há relatos de judeus assassinados por samaritanos e samaritanos assassinados por judeus. Então o mestre orienta os discípulos a não tomarem o caminho dos gentios, nem o caminho dos samaritanos, porque os judeus, os discípulos, se sentiriam como se fosse um peixe fora d'água. Lá estaria em outro ambiente. E os nossos irmãos samaritanos, eles seguiam os ensinamentos da Torá, mas eles também cultuavam deuses de outros povos, uma vez que houve uma mistura de cultura muito intensa, e eles meio que ficavam no meio do caminho, meio que ficavam em cima do muro. Não sabiam exatamente se dedicavam ao culto do Deus único ou ao culto do paganismo. Então eles ficavam meio que em cima do muro. Agora, quando Jesus orienta que os discípulos procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, é porque essas ovelhas perdidas, os próprios judeus, tinham conhecimento espiritual, tinham conhecimento do Deus único, mas, vamos dizer assim, eles estavam pouco despertos, pouco iluminados. Mas como eles tinham conhecimento, seria mais fácil florescer os ensinos do Mestre. Bem, nós vamos observar na obra Vivendo o Evangelho uma mensagem belíssima que nós podemos trazer para os dias de hoje. E essa mensagem belíssima é uma mensagem assim até um pouco longa, e eu vou resumir a primeira parte. Então, nessa primeira parte da mensagem, o nosso querido André Luiz, a mensagem é intitulada Propaganda Eficiente, obra Vivendo o Evangelho, número 288, no segundo volume. Então, ele diz na primeira parte da mensagem que os conceitos que a doutrina espírita nos trazem, os conceitos de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos,
lei de evolução. Então, esses conceitos, eles nos trazem muito consolo, nos trazem muito estímulo, nos trazem uma iluminação que nós desejamos compartilhar com aqueles com quem convivemos e com aqueles que cruzam o nosso caminho. Então, e é natural que nós desejemos que os nossos amigos também, mesmo seguidores de outras filosofias ou de outras denominações religiosas, que como nós pacificamos o nosso mundo íntimo, nós também queremos que eles também pacifiquem o seu mundo interior. E só que nós devemos transmitir aos outros as alegrias e as luzes que adquirimos com o conhecimento da doutrina espírita. Então é natural que nós queiramos transmitir àqueles com quem convivemos principalmente. Aí, agora começa a segunda parte da mensagem. Entretanto, antes de qualquer programação mais ampla na difusão do Espiritismo, pensa naqueles que estão à sua volta, na intimidade do lar, na família, no grupo de trabalho, no meio social em que transitas. É provável que tuas palavras sejam sementes de luz, clareando o caminho de quantos mourejam no sofrimento. Algumas semanas atrás, um amigo fez aniversário e um outro amigo mandou a mensagem no grupo de WhatsApp. Eu também participo de grupo de WhatsApp, não acho errado. O problema é cultuar excessivamente. E aí então ele mandou a mensagem dizendo ao amigo aniversariante que ele continue com a luz que lhe é própria, porque a luz que lhe é própria contribui para iluminar a nós que temos o privilégio dessa amizade e que ele realmente é um cara muito bacana, um cara sempre disposto a ajudar aqueles que o cercam. E aí então eu completei dizendo que da mesma maneira que ele contribui, ou melhor, que ele contribui com a iluminação dos amigos e contribui de maneira discreta, de maneira silenciosa, apenas com o seu exemplo. Aí então continua o André Luiz: utiliza o conhecimento da reencarnação perante as idiosincrasias do parente difícil. Idiosincrasia nada mais é do que a característica peculiar de cada pessoa. Então, nós temos um parente difícil. Esse parente difícil, ele traz na sua bagagem espiritual aquela teimosia, aquele pensamento fixo, e que nós estamos convivendo com ele justamente para contribuirmos, para amolecer o coraçãozinho dele, para contribuirmos para que ele não tenha um coração endurecido toda a trajetória dele. Mas que nós devemos compreender que esse parente difícil traz as suas dificuldades como herança reencarnatória. Mobiliza a ideia da imortalidade na ocasião de perda e dor. Quando temos a perda de entes queridos, vamos dar testemunho do nosso conhecimento espiritual. Recorda a influência espiritual diante dos transtornos familiares mais aflitivos. Hoje em dia, quantos de nós que nós não temos conhecimento de amigos, de familiares que têm transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, psicoses as mais complexas,
vamos reconhecer que a causa não é única da influência espiritual, mas a influência espiritual negativa também contribui para essa manutenção. Aplica os ensinamentos de Jesus nas relações pessoais. Sejamos mais mansos, mais pacíficos. Procuremos agir com mais boa vontade, com o coração mais cheio de perdão. Apesar de trabalho modesto e anônimo, esta é a propaganda mais eficiente, porque traz o selo do exemplo. Pregue o Evangelho o tempo todo, nos ensina o Francisco de Assis. E até parece, a princípio, uma coisa de fanático, né? Pregue o Evangelho o tempo todo. Aí depois ele completa: se necessário, use palavras. Cadê o fanatismo, né? Ou seja, nós podemos pregar o Evangelho em silêncio, com discrição, com o nosso comportamento. É claro que a tribuna é muito mais fascinante. Essa é para mim, hein? É claro que a tribuna é muito mais fascinante, está cercada de holofotes e de aplausos. Contudo, se isso tivesse alguma importância, Jesus não teria nascido em um simples estábulo.